Estamos recebendo a visita do prefeito de Rio Negro, Gilson Antônio Romano. Aqui no dia 24, diz que aconteceu um incidente lá na cidade, numa reunião entre os vereadores, 2 médicos, e o prefeito foi convidado para a reunião. E segundo informações que foi registrado, um boletim de ocorrência na polícia, diz que o prefeito, na conversa ali com os vereadores, se exaltou e que aí partiu para cima dos vereadores. Prefeito, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Isso aconteceu realmente? Bom dia, Márcio. Olha, na realidade, aconteceu a reunião, certo? Só que essa agressão que eles estão divulgando para toda a imprensa sul-mato-grossense, essa é uma versão mentirosa da história que eles estão pregando. Na realidade, não existiu essa agressão, não existiu murro, nem chutes, nem tapas. Houve algumas agressões verbais, tanto da minha parte para com eles, como deles para comigo. Então, essas agressões verbais, sim, ocorreram, certo? Isso é até comum quando existem algumas reuniões para discutir alguns assuntos pesados, no calor da discussão, certo? Eu fui chamado por um dos médicos de moleque, certo? E apontou o dedo na minha cara, me chamando de moleque, e a reação que qualquer homem, qualquer cidadão teria, seria aquela de discutir, de falar, mas não houve nenhuma agressão física. Isso eu falo com certeza, e quero até dizer que, como eles chamaram a polícia, nós fizemos boletim de ocorrência, tudo, isso vai ser julgado e vai ser discutido via judicial. E tenho certeza que o juiz vai fazer a cariação entre as testemunhas e vai ficar provado que eu não relei, não encostei a mão nesses 2 cidadãos médicos que estavam atendendo lá em Rio Negro. Mas o prefeito, o pessoal está reclamando que o senhor não está repassando o dinheiro do hospital e que toda a discussão, a polêmica surgiu exatamente em função disso aí. Qual é a verdade dessa versão? Sérgio, eu recebi um município com 20 milhões de dívidas, com 5 folhas de salários atrasados. O salário do hospital está atrasado há mais de 5 anos e nós estamos tentando resolver esses problemas. Nós passávamos para o hospital, nas administrações passadas, R$ 24.400. Na minha administração, continuou-se repassando os 24.400 e o secretário, que é um dos médicos que estão envolvidos nesse episódio, certo? Foi lá e me pediu, não, você repassa mais 20 mil porque não tem condições da gente tocar o hospital dessa forma. Então, eu fiz um convênio de mais 20 mil, ainda falei para ele, doutor Roberto, eu não vou conseguir repassar esse dinheiro na época em que caía o FPM. Falou, não tem problema, você repassa enquanto você puder e depois você segura um pouco, a gente segura, não tem problema. Eu repassei 44 mil reais para o hospital o tempo todo. Agora tem atrasado 41 mil reais, não chega nem um mês de repasse. E eles não pagavam os médicos há mais de 8 meses. Eles não tinham condições, não repassavam, pegavam dinheiro, gastavam com outras coisas e não pagavam os médicos. E aí quiseram jogar em cima de mim a culpa. Esse hospital é administrado por uma associação beneficente, cuja diretoria é desse médico que está relacionado a esse episódio. A diretoria do hospital é toda ligada a ele. Então, nós temos dívida hoje com o hospital, 41 mil reais. A dívida que o hospital tem com os médicos dá mais de 80. Então não justifica. Mas esse dinheiro não é dinheiro federal, não é dinheiro do SUS que a prefeitura tem? Não, Sérgio. Além do dinheiro federal que vem, que o hospital recebe, o município repassa com recursos próprios do município, mais esses 44 mil reais. 44.400. Entendeu? Então, não justifica isso que eles queriam fazer. Mas mesmo assim, nós estávamos numa reunião para discutir uma forma de pagamento. Certo? Como é que nós íamos acertar o pagamento? E eles não têm discussão. O médico que me chamou de moleque, por sinal, disse ao vice-prefeito, respondendo uma pergunta dele, que não ficaria no município, que ele tinha proposta de outros municípios. Certo? Então, se ele não vai ficar, ele não deveria nem estar ali naquela reunião. Nós teríamos que ver a forma de pagá-lo e ele não teria nem que participar. Só que dentro de uma armação política, certo, para desestruturar uma administração que veio em 8 meses, Sérgio, de administração, eu não tenho uma folha de pagamento atrasado, certo? Eu já comprei caminhão vasculante, caminhão-pipa, certo, para atender a população. Nós nunca ficamos sem médicos lá na cidade, certo? Trabalhamos bastante. Nós já conseguimos para Rio Negro
certo? Coisas que em 12 anos não foi conseguida. Em 8 meses nós conseguimos tudo isso, certo? Eu fui agora contemplado em Brasília com um prêmio como um dos 100 melhores prefeitos do Brasil. Em Rio Negro, antes, era contemplado só com... Ele está em último lugar na arrecadação, último lugar não sei no quê. Tinha 11 calques quando eu assumi o município, nenhuma certidão. Hoje Rio Negro tem tudo, não tem nenhum calque, não tem nenhuma certidão faltando. Nós estamos com o município redondo. Então, os adversários, é uma forma que eles estão encontrando de desarticular toda a administração. Por isso que eles estão, todos eles têm intenção de saírem candidatos, de disputarem eleições, e estão tentando desarticular a administração que está indo muito bem. E a única coisa que eu posso dizer é que enquanto eles estão aí, eu estava ouvindo o seu programa agora há pouco, você falou no Facebook, enquanto eles estão aí discutindo nos Facebooks aí, eu estou trabalhando por Rio Negro. Quero ver Rio Negro crescer, quero ver Rio Negro se desenvolver, certo? E ser uma cidade lembrada entre as 100 melhores do Brasil, e não como era antes. E nós estamos conversando com o prefeito de Rio Negro, Gilson Romano. Agora, prefeito, o senhor falou aí, lembrar da cidade, como uma das 100 melhores do nosso país. A população ela não quer saber dessa discussão, quem está certo, quem está errado. Ela precisa mesmo ser bem atendida na área da saúde. E nessa área, como é que está hoje a cidade de Rio Negro? Eu estive viajando, ontem eu estava em Fernandópolis, no estado de São Paulo, mas fui na faculdade de medicina lá, para ver se eu consigo fazer um convênio com aquela faculdade, para que eles enviem os médicos recém-formados e residentes que estão fazendo residência lá, para atendimento na cidade de Rio Negro, para que a gente não fique sem médicos. E fui bem recebido, até porque Fernandópolis é a minha terra natal, eu sou de lá, o reitor da universidade é meu amigo, conversei com ele e ficamos acertados que eu vou mandar o potencial da cidade para lá e eles vão enviar alguns médicos para nós lá. Mas já mantive contato com outros médicos, já estamos providenciando, certo? Rio Negro não está sem médico, porque nós estamos pagando plantonistas para atender lá em Rio Negro, e eu acredito que essa fase dos médicos eu vou acertar, porque eu resolvi e conversei com todos os secretariados e com alguns vereadores, certo? Nós vamos fazer o seguinte, ao invés de repassar o dinheiro para a associação, nós vamos pagar os médicos diretamente pelo município e descontar no convênio que tem com a associação, porque vai evitar esse atraso que tem no pagamento da associação, porque o município não deve nada para médico. O município não deve nada. No posto de saúde, o PSF, que atende tanto o rural quanto o urbano, é pago, porque vem o dinheiro federal, nós complementamos com mais um pouco, tá certo, não deve um centavo, não tem um centavo atrasado. O que tem atrasado é o hospital, que é uma associação beneficente que administra. O município está atrasado com essa associação, 41 mil. A dívida com os médicos dá mais de 100 mil quase. E aproveitando... pois não. Prefeito, e o programa Mais Médicos? O Rio Negro não se habilitou para receber médicos estrangeiros? Nós nos habilitamos, sim, Sérgio. E, infelizmente, como existiam esses 2 médicos cadastrados, certo, para atender os 2 PSFs, nós não fomos contemplados. Nós perdemos o Mais Médico porque eles falaram que ia ficar e acabaram diante disso. Agora estão procurando, parece que, lugar para trabalhar. Aí eu ouvi falar que ontem estavam lá em Rio Verde, tentando trabalhar lá em Rio Verde. Bem, aproveitando a sua visita aqui no programa Tribuna Livre, prefeito Gilson, com relação ao turismo na cidade de Rio Negro, como é que está hoje Rio Negro? É conhecida aqui de todo o estado de Mato Grosso do Sul, as pessoas saem de Campo Grande, de outras cidades para visitar Rio Negro. O que é que Rio Negro oferece, não só para o Mato Grosso do Sul, mas para as pessoas que gostariam de conhecer mais o nosso estado? Olha, Marcos, nós temos um potencial turístico muito bom em Rio Negro. Nós temos lá 48 cachoeiras catalogadas, só que esse potencial turístico nunca foi divulgado e estruturado para receber as pessoas. Nós estamos com um projeto agora de estruturação dessas cachoeiras, com locais de acesso, nós vamos construir locais de acesso, mas nós já temos lá 3 balneários que funcionam, certo? E estamos aí, junto ao Ministério do Turismo, com 3 projetos lá para fomentar esse turismo. Por quê? Porque nós agora estamos nos tornando mais um centro de região. Por que um centro de região? O governador André Putinelli está asfaltando a rodovia Rio Negro-São Gabriel do Oeste, já asfaltou Campo Grande e Rio Negro, e agora já está incluindo no PAC o asfaltamento da BR-419, que vai sair de
Aquidauana, indo para Rio Verde, passando também por Rio Negro. Então nós vamos nos transformar ali num centro de região e desenvolver o turismo, tanto pantaneiro, certo, quanto fazer ali um corredor do turismo, saindo lá de Bodoquena, Miranda, Aquidauana, Anastácio, vindo em Rio Negro, Rio Verde, Coxim. Então nós vamos ficar ali um corredor turístico. E nós estamos fomentando bastante esse turismo, porque eu acho que vai ser um dos segmentos, certo, de desenvolvimento para a nossa cidade de Rio Negro. Inclusive o turismo histórico, né, prefeito? Porque ali foi passagem do pessoal da retirada da Laguna, né, pessoal por Visconde de Toné. Eu até quero cobrar do Toninho Osbach, que é seu secretário, sim, uma fotografia do Portal de Roma, né, que é uma referência histórica lá no Perdigão. Entendeu? Vou cobrar de você, vou cobrar dele por ser intermédio. Pois não, com certeza. Nós vamos providenciar. Se estiver lá, você vai receber. Pode contar conosco. Faltando apenas um minuto para o encerramento do programa, nós também ouvimos muito, logo no começo do ano, as cidades do Mato Grosso do Sul, algumas cidades falando a respeito do carnaval. Olha, o carnaval na minha cidade é o melhor. Como é que é o carnaval em Rio Negro, prefeito? Olha, Rio Negro tem 2 carnavais. Tem o carnaval na época certa, e depois tem o Carnario, que é o carnaval fora de época. Esse Carnario é realizado no mês de outubro, nesse feriado prolongado que tem a divisão de Estado. Estamos próximos. Esse ano, Marcos, tendo em vista tudo isso que está acontecendo, essa dificuldade financeira, eu acredito, vou me reunir hoje com os vereadores e com o secretariado. Eu acredito que vai ser difícil nós estarmos elaborando o Carnario este ano. Mas, com certeza, o ano que vem nós queremos melhorar e fazer um carnaval fora de época de alto nível lá em Rio Negro. E essa briga em Brasília pelo Fundo de Participação dos Municípios, não é? Como é que está essa situação? Os municípios aqui do Mato Grosso do Sul estão sofrendo muito com a diminuição com certeza, valores? Com certeza. Diminuiu, certo, consideravelmente o repasse. Você vê, nessa mesma época, o ano passado, as prefeituras, como o caso de Rio Negro, recebiam lá, em média, 1 milhão e pouquinho, certo? Hoje caiu para 700 mil, certo? Isso faz muita falta para um município pequeno como é Rio Negro, que não tem vida própria, arrecadação própria, depende desses repasses. Nós estamos aí, eu estou em contato com o presidente da CNM, o Paulo Zilkowski, e ele me disse que eles estão entrando com um projeto lá junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para que aumente em 2%, certo, esse repasse do FPM. E isso vai ajudar muito, mas bastante os municípios pequenos, como é o caso de Rio Negro. Então nós estamos fazendo um trabalho junto às bancadas lá em Brasília, para ver se a gente consegue aprovar isso aí. E agora vem aí o ano político, o ano que vem, certo? Queremos ver se a gente consegue aprovar isso aí lá. Bem, conversamos com o prefeito Gilson Antônio Romano, prefeito da cidade de Rio Negro. Muito obrigado pela visita ao programa Tribuna Livre e já aproveitamos para bater esse papo. Muito obrigado, meu prefeito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. E dizer que Rio Negro está lá. Vá conhecer nossas cachoeiras. Vai lá, Sérgio, você está convidado, você e o Marcos. Certo? Nós temos lá, minha esposa tem um balneário. O dia que vocês quiserem ir, é só ligar que a gente vai estar pronto para recebê-los lá, tá bom? Obrigado. Obrigado. Esse